Você sabe o que é o Khmer Vermelho? Se você não sabe, hoje você vai descobrir depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Primeiro Mataram Meu Pai. Como você já deve ver pelo título, é uma história bastante triste, mas apesar disso, é uma história que eu não vou nem dizer que vale a pena ser conhecida, eu diria que é obrigatório que a gente conheça essa história. Talvez o título seja familiar para vocês, porque foi feito um filme também, dirigido pela Angelina Jolie, com o mesmo título, Primeiro Mataram Meu Pai, que eu não sei aí no Brasil, mas na Netflix aqui da Áustria está disponível, e eu acho provável que esteja disponível também na Netflix do Brasil. Se não, não creio que seja difícil de achar em algum outro lugar. Vale realmente muito a pena ver. O filme, ele é bastante fiel ao livro. E assim, é o primeiro filme que eu vejo da Angelina Jolie como diretora. E eu preciso dizer que ela realmente fez um excelente trabalho. O filme é muito bem feito. E como eu disse, bastante fiel ao livro. Mas sobre o que fala o livro? Vamos fazer aqui uma conexão com a introdução. O livro, ele vai contar a história de uma menina, uma história real, tá? Ela tinha 5 anos quando o Khmer Vermelho toma o poder no Camboja. O que é o Khmer Vermelho e como ele chegou ao poder? Bom, é uma história, assim, complicadíssima. E o livro, por ele ser narrado da perspectiva dessa menina, a gente não tem uma visão assim mais aprofundada do que aconteceu politicamente para o Khmer Vermelho chegar ao poder. Isso assim você vai ter que pesquisar por conta própria, porque só lendo o livro ou vendo o filme, assim dá para ter uma ideia, mas uma ideia bastante superficial. Tanto é que eu vou deixar aqui, para quem se interessar, vou deixar linkado aqui abaixo um artigo que eu encontrei que explica muito direitinho como é que o Khmer Vermelho chegou ao poder, quais eram as circunstâncias e tal. Para quem se interessar. Eu vou tentar resumir a coisa assim, bem resumidinha, só para a gente ter uma ideia do contexto em que a história se passa. Pois bem, para quem não sabe, o Camboja ele era uma colônia francesa. E depois que ele conseguiu a independência, ele era uma monarquia. E tinha muita gente que era contra essa monarquia, acusavam o príncipe de ser corrupto. E como era nesse período da Guerra Fria, anos 60, anos 70, tinha aquele embate tradicional entre movimentos pró-Estados Unidos, capitalistas, e movimentos comunistas pró-União Soviética. E ao mesmo tempo estava acontecendo a Guerra do Vietnã. E o Vietnã, para quem não entende muito de geografia, ele fica ali do ladinho do Camboja. Então, o que os guerrilheiros comunistas do Vietnã faziam? Eles usavam uma rota que entrava no território cambojano para conseguirem suprimentos, armas e tudo. Então, o que os Estados Unidos fez? Ele começou a bombardear essa rota, que era dentro do território do Camboja. E o Camboja era, na época, um país neutro. Obviamente que a população não gostou nada de ser bombardeada. E isso fez com que o Khmer Vermelho ganhasse um apoio popular. Embora não fosse todo mundo, os camponeses que foram ali deslocados por conta desse bombardeio americano, eles apoiaram o Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho, ele era um movimento de guerrilha comunista, como vários outros que teve ali ao longo do século XX, e no fim das contas, infelizmente, eles conseguiram chegar ao poder. Isso aqui, como eu disse, é a história assim, bem resumida. E eles chegam ao poder e eles tomam a capital do país, que é onde essa menina morava. E a gente sabe, né, o movimento comunista, vocês já estão imaginando o que vem por aí. Só que o Khmer Vermelho, o regime dele tinha um diferencial. Geralmente, os regimes comunistas, esses movimentos de guerrilha,
em países assim subdesenvolvidos, eles têm assim uma sanha por querer industrializar o país assim do dia para a noite. Não era o caso do Khmer Vermelho. Eles tinham assim um ideal de uma sociedade agrária. E tudo que viesse de fora, tudo que viesse do estrangeiro ou que tivesse alguma ligação com a cidade era visto como corrupto, como contaminado. Então, eles forçaram os habitantes das cidades a irem todos para o campo. E, como a gente sabe, quando o regime comunista começa a matança também. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram, criaram como se fosse um sistema de castas parecido com aquele da Coreia do Norte, em que eles separavam quem era favorável ao regime, quem não era, mas também as pessoas eram separadas de acordo com a origem. Assim, se você fosse um camponês pobre ali do interior, você estava numa casta mais elevada. Se você fosse alguém que tivesse morado na cidade, com uma condição financeira um pouquinho melhor. Pior ainda, se você tivesse trabalhado para o governo anterior, você estava ali praticamente com a sua sentença de morte assinada. E era o caso da família dessa menina, da autora. O pai dela tinha trabalhado para o governo anterior. Então, como ele sabia que a coisa ia ficar ruim pro lado dele, ele tentou esconder a origem da família para eles poderem sobreviver ao regime do Khmer Vermelho. Além disso, tinha um agravante, porque a esposa dele vinha da China. Então, ela falava a língua local com um sotaque. E alguns dos filhos deles tinham a pele mais clara do que a da maioria dos cambojanos. Então, assim, eles eram facilmente identificáveis como estrangeiros, meio estrangeiros. E como eu disse antes, tudo que vinha do estrangeiro, e aqui vale frisar também, remédio, tecnologia, assim, tudo era tratado como algo contaminado, algo que era para ser desprezado. O pai dela conseguiu mentir por alguns meses de que ele era um trabalhador comum e não um antigo funcionário do governo, e eles foram mandados para um campo de trabalho, uma espécie de gulag cambojano. E a mãe dessa menina, por exemplo, ela não tinha experiência nenhuma com a vida no campo. Então, eles tiveram que trabalhar assim, em regime realmente de escravidão, inclusive as crianças, e recebendo assim muito pouca comida. Como eu disse, o livro é bem triste, porque ele vai mostrar assim como as pessoas foram reduzidas assim a um estado pior do que de animais. Mas a coisa vai piorando, porque, bom, eu acho que não vai ser spoiler nenhum se eu falar que descobriram o pai dela e mataram, porque até é o título do livro, né? Primeiro mataram meu pai. E então, no livro, essa menina ela vai contando com os olhos da criança que ela era na época, essa história toda. O que deixa a situação ainda mais triste, assim. É um livro que você não consegue ler de uma tacada só, porque ele vai te dando uma agonia. E, então, depois disso, a família também é separada. Porque ali no Camboja, no regime do Khmer Vermelho, eles procuraram fazer uma espécie de revolução cultural. Mudar não apenas os hábitos da população, mas também até a estrutura da sociedade, os laços de parentesco, mudar a linguagem. Por exemplo, uma coisa que me deixou assim chocada era que a agressão à vida das pessoas era tanta que as crianças ficaram até proibidas de falar papai e mamãe. A palavra papai, a palavra mamãe estavam proibidas. E eles tinham que se referir uns aos outros como camarada o tempo todo. O objetivo, obviamente, era destruir esses laços sociais e fazer com que a lealdade das pessoas ficassem apenas com o regime.
o que já não é nenhuma novidade em relação a regimes comunistas. Então, a família dessa menina ela é separada, os irmãos, alguns são mandados para outro campo, então eles ficam assim, parece que a cada capítulo que passa a situação vai ficando pior. E essa menina, apesar dela vir da cidade, ter tido uma vida assim privilegiada pelos padrões ali do Camboja, ela consegue sobreviver nesse gulag e ela consegue chamar a atenção dos superiores, dos carrascos dela, né? Por ela ser forte e inteligente. O que acontece? Eles mandam ela para um campo de treinamento militar para crianças. Lá tinham vários meninos e meninas que estavam sendo treinados como crianças soldados. E ela vai parar num desses campos, longe da mãe, longe dos irmãos, com o pai já morto e com a guerra ali rolando. Então, assim, é uma das histórias mais tristes assim que eu já li. Eu chego até a pensar que talvez seja mais triste do que aquele livro A Grande Fome de Mal, que também, assim, é um negócio de dar pesadelos. E ela sobrevive e ela vai contar pra gente, então, nesse livro, como é que era a vida sob o regime do Khmer Vermelho. Como já deu para perceber, é uma coisa assim assustadora. O nível de acho que a palavra para isso mesmo é totalitarismo, porque o regime era realmente total. Ele penetrava em todas as áreas da vida humana e era um moedor de carne. As pessoas, elas eram peões ali para o regime, completamente despidas da sua humanidade. E por que eu tô falando isso? O que tem assim de tão diferente nesse regime do Khmer Vermelho para os outros que eu já trouxe? Então, a União Soviética, a China e tal. O que é assim, o que vale destacar foi o grau de letalidade. A gente sabe que todos os regimes comunistas, eles matam muito, muito, muito. Mas esse regime do Khmer Vermelho, ele conseguiu matar mais ou menos 1/3 da população do Camboja em assim pouquíssimo tempo. Para vocês terem ideia, em termos proporcionais, ele conseguiu ser mais mortífero que o regime do Mao na China. Assim, morreram no período que o Khmer Vermelho estava no poder, mais ou menos 2 milhões de pessoas no Camboja. E assim, a gente não tem certeza de que esse número não esteja subestimado, pode ser que o número seja maior. E a população do país era ali na época em torno de 7 milhões, para vocês terem ideia. E o livro vai contar como tudo isso aconteceu da perspectiva dessa menina e da família dela. Como eu já disse, muito triste. E eu gostaria de dizer que depois o Camboja se recuperou, que teve um final feliz para a nação, mas a coisa é muito mais complicada. E ainda hoje, muita gente que participou desse extermínio em massa não foi punida, também como em muitos outros lugares. Acho que a gente pode dizer que o Camboja hoje é mais ou menos democrático, mas assim, ainda tem gente do Khmer Vermelho no governo. Assim, eles não são mais o governo totalitário, mas ainda há gente que participou desse grupo no governo do Camboja. Então, isso dificulta também que possa ser investigado tudo o que aconteceu. E como não é assim uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, é uma coisa relativamente recente, começou ali no meio da década de 70, é uma coisa que ainda está muito fresca, ainda tem, a gente pode chamar o país inteiro de sobrevivente, né? Então as pessoas ainda não estão com a oportunidade de processar tudo isso que aconteceu. E além disso, falta também informação em outros lugares, principalmente assim no Ocidente, sobre essa questão, sobre o que aconteceu.
Eu apostaria que muitos de vocês aqui jamais ouviram falar do Khmer Vermelho. Eu já tinha ouvido falar, mas assim, eu tinha uma noção assim muito superficial do que era. E esse livro, nesse sentido, ele me abriu os olhos. Foi bastante informação, mas como eu disse, você tem que pesquisar por conta própria um pouquinho mais para você ter ideia daquele contexto todo, o que permitiu o Khmer Vermelho ascender ao poder. Mas o livro, por si só, ele já traz muita informação. E é um livro, além do caráter assim, informativo de testemunho histórico, ele é muito bem escrito. A autora consegue descrever as coisas assim com uma poesia que é assim, surpreendente, considerando as barbaridades que ela está ali descrevendo e que ela mesma viveu. Assim, o livro, vale a pena frisar mais uma vez, ele não é ficção, é a história da vida dessa autora mesmo, dos 5 a mais ou menos uns 10 anos em que ela viveu ali sob o terror do Khmer Vermelho. E ela conseguiu encontrar a coragem, assim, de relatar isso tudo e o fez de uma forma que, apesar de triste, é muito bonita. Como eu disse, o filme também, ele vale muito a pena. Assim, é para você chorar uns baldes, mas é muito bem feito. Eu recomendo muito. Se você já viu o filme ou já leu o livro, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta também se você conhece similares. E comenta se você ficou curioso ou curiosa para ler. Não se esquece de deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal, tá? De se inscrever. Já passamos dos 500 inscritos, por favor, me ajudem a chegar a 1000. E o que mais que eu tinha para falar? É isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.